para tudo que tem notícia que pode fazer a Globo desistir de concorrer aos direitos da Libertadores. Para entender tudo sobre essa história e muito mais, deixa seu like, se inscreve aqui no Futeboteco e vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando. O futebol italiano neste último fim de semana foi palco de uma história de determinação e insistência. O ex-atacante Francesco Flacchi, de 46 anos, voltou a atuar depois de mais de uma década parado por conta de uma suspensão por uso de cocaína. Ele foi a campo com o Sinha, que atua na 5ª divisão italiana, que é semi-profissional. Atleta profissional nas décadas de 90 e 2000, Flacchi defendeu a Fiorentina e passou boa parte da carreira na Sampdoria, clube no qual é um dos 10 maiores artilheiros da história. Quando estava na equipe de Gênova em 2007, foi pego no exame antidoping por uso de cocaína, recebendo uma suspensão de 2 anos. Flacchi então retornou aos gramados após o gancho, dessa vez pelo Brescia, mas testou novamente positivo para a cocaína em 2009. Por ser reincidente, foi suspenso dos gramados por 12 anos. A punição só chegou ao fim no começo do ano, quando o jogador decidiu retomar a carreira, mesmo aos 46 anos de idade. Flacchi atuou por 30 minutos no último domingo diante dos olhos de Walter Novellino, seu técnico nos tempos de Samp. O veterano não escondeu a emoção após a partida e afirmou se tratar do seu renascimento e que esta era a prova de que ele era capaz de se reconstruir após o seu vício. Esse episódio aí me fez refletir um pouco sobre como que a gente costuma encarar vício de drogas no Brasil, sabe? Que a gente confunde muito doença com delinquência, e aí há sempre aquele contra-argumento de que mas a pessoa escolheu usar e portanto viciou, que não deixa de ser um fato, mas a gente precisa entender o que levou de repente a pessoa a usar pela primeira vez. Cada história é uma história, cada contexto é um contexto, né? O grande problema é que aqui me parece que a gente fica misturando muito moral com absolutamente tudo. Se o cara é viciado, logo ele é delinquente. Olha aí o Casão, que é frequentemente aí chamado de cheirador quando alguém discorda dele, mesmo travando uma luta muito bonita contra o vício que, vamos combinar, serve de inspiração para muito usuário, muito viciado por aí. Eu conheço inclusive usuários de cocaína no meio, do jornalismo esportivo, por exemplo, que não são viciados e ninguém sabe e muito difícil vai saber. E não cabe a mim julgar, eu acho que cada pessoa faz o que quiser, cada pessoa é dona do seu nariz. Agora, esse episódio especificamente dessa superação do jogador italiano mostra como é doloroso para quem viveu aí um processo de vício como esse, seja aí de substância lícita, substância ilícita, porque a única coisa aqui que muda na verdade é que o Estado determinou o que é permitido, o que é proibido. Por exemplo, maconha, ela é permitida em outros países, então não é uma substância proibida no mundo inteiro. Há estados que entendam que você pode, há estados como o nosso que não entendem assim. Ok, um filme que inclusive que retrata muito bem toda essa questão do vício é o Ray, né? O filme do Ray Charles, estrelado aí pelo Jamie Foxx, que mostra um pouco do quanto um contexto muito ruim pode te levar pro buraco e o quão duro é sair, né? E uma série que tá rolando nesse momento na HBO, Euphoria, mostra muito isso na personagem interpretada aí pela Zendaya, a Rue, que eu recomendo demais que vocês assistam. Então, eu acho que a gente deveria parar de querer ser os arautos da moralidade só porque a gente não é viciado em drogas ilícitas, por exemplo, como se a gente fosse melhor por quem passou e passa por isso, até porque essa é uma luta, cara, que vai ser eterna da pessoa que é viciada. Ela todo dia vai ter que lutar, um dia após outro, até a sua morte, para se livrar dessa vontade de querer usar. O presidente do São Caetano deve gastar 270 milhões de reais para reformar o Anacleto Campanella, além de construir um novo centro de treinamentos para o clube. O novo e multiuso estádio do Azulão terá capacidade para 20 mil pessoas e passará a contar com gramado sintético, além de outros espaços. Já o CT foi projetado com 4 campos para atender tanto ao time profissional quanto às equipes de base. Após a conquista do Brasileirão de 2021, a diretoria do Atlético Mineiro foi atrás de uma outra estrela. O clube tem a intenção de ir até a CBF e solicitar que a conquista do torneio Campeão dos Campeões de 1937 seja reconhecido como título oficial nacional. Segundo o GE, uma fonte do clube diz que ainda está se pesquisando e tornando assim o dossiê mais robusto. Este movimento já havia surgido nos bastidores do Galo quando a
CBF unificou as Taças Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa como as primeiras edições do Brasileirão pré-71. O laudo solicitado pelo Flamengo confirmou que houve gritos racistas contra Gabigol na partida diante do Fluminense pelo Campeonato Carioca, após análise feita por um perito. Também houve a confirmação de que a gravação apresentada é autêntica sem edição. O laudo foi enviado ao TJD, que havia aberto inquérito para apurar o caso. Gabigol foi convocado para dar seu depoimento na próxima sexta-feira de forma virtual. Depois do Fla-Flu, o Camisa 9 passou a comemorar seus gols, também com o punho direito cerrado e erguido, um símbolo da luta contra o racismo. No dia em que completou 30 anos de idade, o meia Christian Eriksen recebeu um grande presente de aniversário. O dinamarquês, que sofreu parada cardíaca durante a partida da Eurocopa do ano passado, voltou a jogar depois de 8 meses e defendeu o Brentford pela primeira vez. O time venceu o amistoso contra o Southend da 5ª divisão por 3-2. Eriksen deu assistência para um dos gols de Josh da Silva, companheiro que anotou um hat-trick. O meia foi obrigado a deixar a Inter de Milão, clube onde foi campeão italiano, por conta de um desfibrilador implantado no seu coração, algo proibido pela Liga do país. Como já é sabido, a licitação para os direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana está próxima de acontecer, com várias emissoras entrando na briga pelos pacotes de jogos colocados à venda pela Conmebol. Porém, uma notícia sobre esse processo abalou o mercado nessa semana. Segundo a Máquina do Esporte, a entidade dará prioridade na escolha dos melhores jogos para as empresas que comprarem os pacotes de TV fechada, seja no cabo ou no streaming. Entre os 3 pacotes de vendas que serão comercializados, 2 serão exclusivos para as plataformas pagas. Além disso, na fase de grupos das competições, dos 6 jogos transmitidos, em 3, a primeira escolha será feita prioritariamente pelas plataformas pagas. A ideia da Conmebol é estimular que as empresas do segmento participem da disputa pelos direitos, aumentando assim o faturamento com a venda deles. Com isso, a postura da Conmebol pega sobretudo a Globo de surpresa, uma vez que a emissora sempre costumou ter total prioridade nas escolhas dos jogos, influenciando até no horário e nos dias de partidas dos principais torneios nacionais. O site também revelou que os vencedores da licitação serão conhecidos no dia 4 de abril, portanto, em menos de 2 meses da gravação deste vídeo. A pergunta é, esse cenário pode fazer a Globo desistir da Libertadores? Eu vou ser muito sincero, tá? Eu não acredito, mas em todo caso, essa escolha aí da Conmebol, ela vai produzir um efeito muito estranho, assim, esquisito pra gente na hora da gente observar as partidas que vão ser sobretudo transmitidas na TV aberta. Isso é ruim, tá? A TV aberta, por atingir mais pessoas, ela, cara, não é que deveria, porque quem define isso é quem é detentor dos direitos, mas é preferível que ela tenha a prioridade, porque ela vai provavelmente escolher partidas que atingem uma maioria de pessoas interessadas, e o que não vai acontecer se ela não tiver prioridade. A gente pode ver, por exemplo, de repente, sei lá, quartas de final, tá? Digamos que numa perna a gente tenha Palmeiras e Galo, na outra perna Corinthians e Flamengo, e aí nos outros 2 jogos, times estrangeiros, nenhum brasileiro mais, todos foram eliminados. Vamos lá, vamos imaginar esse cenário. De repente, sei lá, Palmeiras e Atlético vai passar no HBO Max, caso a Warner tenha levado um dos pacotes de TV fechada. Flamengo e Corinthians, o Star Plus, caso a Disney tenha levado outro pacote, né? No modelo que, sei lá, a gente acha mais provável. E aí sobra o quê para uma TV aberta? Jogos de times fora do Brasil? Que sentido faria pra Globo, pro SBT, pra qualquer emissora passar isso? Essa é uma questão que eu não entendi ainda como é que ficaria. Ou até mesmo imagina, digamos, sei lá, vamos colocar aqui que sobre pra Globo uma partida do Fortaleza, pra ela transmitir pro Brasil inteiro, com todo respeito ao Fortaleza. Também não faz sentido. A TV aberta aqui, ela vai depender sobretudo da sorte dos cruzamentos, pra sobrar ali coisas interessantes quando ela não tiver a prioridade. E isso, assim, por si só é algo que definitivamente a Globo não está acostumada. O efeito disso pode ser a emissora também, inclusive, optar por brigar por direito de TV fechada para não ter que passar por isso. Com Sport TV e Globoplay. Pode ser, inclusive, uma estratégia da Conmebol. Assim, a Globo teria 2 escolhas. E aí ela poderia administrar, escolher o jogo mais fraco para TV fechada e o mais forte para TV aberta, ou até mesmo inverter para focar mais em assinantes no streaming, mas aí pelo menos ela teria as rédeas do que fazer, porque ela definitivamente não está acostumada com um cenário de coadjuvância em termos de escolha de direito de transmissão. E eu confesso que eu estou muito curioso para ver o que vai sair disso. Mas o que você acha? Você acha que essa notícia vai fazer a Globo ficar mais receosa, desistir de brigar pela Libertadores, ou você acha que ela vai com tudo e oferecer muito dinheiro para a Conmebol para ir levar pelo menos os direitos de televisão aberta para casa, vencendo o SBT, Record e Band? Quero muito saber o que você acha, não se esqueça do like, que isso ajuda demais aqui ao YouTube reconhecer que esse vídeo é relevante para as outras pessoas. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.